se nós todos aqui nessa sala, ou pelo menos a maioria aqui nessa sala é advogado criminalista, sabe que diariamente nós somos criminalizados. E isso não é um reflexo da Operação Lava Jato, isso não é um reflexo de nenhuma operação da Polícia Federal, isto é o olhar que o Ministério Público, é o olhar que a magistratura tem do advogado. O Ministério Público tem a coragem de defender publicamente que réus, cuja origem de seus valores seja declaradamente ilícita, não possam constituir advogado. E levam esse extremo do exemplo, levam o exemplo ao extremo para convencer a população, dizendo, por exemplo, que é um absurdo que o Fernandinho Beiramar possa constituir advogado. Porque se o dinheiro do Fernandinho Beiramar é por todos nós reconhecido como ilícito, diz o Ministério Público, então, que ele não pode contratar advogado. O Ministério Público tem a coragem de dizer isso abertamente e claramente. E o Estado tem a coragem de editar uma norma, como a doutora Daniela nos contou, em que nós passamos a ser criminalizados se não comunicarmos que recebemos um dinheiro duvidoso, como se essa obrigação fosse nossa. Porque o Estado é falho ao investigar, o Estado não tem condições de investigar, e aí ele joga essa responsabilidade para o advogado. Então, essa é a primeira premissa de não aceitar essa criminalização da advocacia. Segunda premissa, o sigilo advogado-cliente é fundamental. Ele não pode ser quebrado em hipótese alguma, quanto mais divulgado. Se eu não puder conversar com qualquer cliente meu, ouvir dele qualquer crime e estabelecer com ele qualquer estratégia lícita, não sirvo para ser advogado. E esta conversa pode ser dada por telefone normal, por telefone público, por WhatsApp, por Facebook, por qualquer forma. Agora, não há aqui nessa sala nenhum advogado criminal que há 10 anos atrás não andasse com um cartão telefônico para ligar de um telefone público, e não há ninguém aqui nessa sala que não tome o cuidado de falar só por WhatsApp, sem escrever, porque sabe que a sua conversa está sendo ouvida, e agora, com a quebra de sigilo dos jornalistas, nós quebramos a fonte do jornalismo, quebramos uma barreira constitucional seríssima, e o próximo passo é quebrar o sigilo advogado-cliente, como se isso não fosse importante. Então, isso é fundamental que seja preservado. Terceira questão, sou frontalmente contrário à condução coercitiva. Não é possível que nós tenhamos as condições coercitivas sem a oportunidade daquele investigado ter sido chamado, convocado por uma intimação, e se ele deixar de comparecer, aí sim ele seja conduzido coercitivamente. Escrevi e tenho defendido, e acredito que o Supremo vai mudar o seu posicionamento em relação à prisão após o 2º grau. A Constituição é clara, a prisão só é permitida após o trânsito em julgado. O Supremo cria uma ilação de que isto se daria no 2º grau, sem modificar a Constituição. Se ele quiser que modifique a Constituição, os congressistas que editem uma nova lei, mas não é possível que a gente tenha condenados em 2º grau cumprindo pena, principalmente diante do alto número de recursos que são providos no STJ, que são providos no Supremo Tribunal Federal, e aí tem que se fazer artimanhas, como, por exemplo, o STJ pacificando o entendimento de que não pode ser cumprida a pena restritiva, mas pode ser cumprida a pena de prisão. Agora o ministro Barroso defendendo que, pelo menos, acompanhado do Toffoli, que pelo menos possa se ir até o STJ para daí cumprir a pena, mas a Constituição é clara, o trânsito em julgado se dá após o último recurso na Constituição. Antes de entrar no 5º ponto, e aí eu vou adentrar ao tema da palestra, dizer de um caso concreto, e nós analisamos todas as operações da Polícia Federal no Paraná desde 1998, como objeto de estudo do escritório. Não há
em nenhuma operação, desde 98, no Paraná, da Polícia Federal, um advogado que não tenha sido preso, um advogado que não tenha sido denunciado. E a prática é condenar a 14 anos, 16 anos, por ter feito a advocacia. O TRF modificou uma sentença, TRF da 4ª Região, há 3 semanas atrás, absolvendo um advogado que foi condenado em primeiro grau por 14 anos de prisão. E o TRF entendeu que ele deveria ser absolvido, pasmem os senhores, por falta de prova. Então vejam a situação em que nós, advogados criminalistas, nos encontramos. O 5º ponto é de que eu não sou a favor da colaboração premiada, mas entendo a colaboração premiada como um instrumento legítimo de defesa. E onde isto entra e como que isto se dá? Nós estamos num momento em que todos nós sabemos, a sociedade tem uma transparência total das operações e essa criminalidade do colarinho branco, essa criminalidade econômica, avança tão rapidamente como a criminalidade antiga e nós assistimos também estarrecidos reuniões que são feitas de cueca, reuniões que são feitas em grandes companhias em que as pessoas tiram completamente a sua roupa para conversarem, reuniões que são feitas em alto mar, de sunga, para que ninguém tenha grampo no seu corpo. Nós assistimos agora 100 escritórios de advocacia que emitiram notas nessa última operação, e não se sabe se essas notas são lícitas ou ilícitas, mas, tirando essa última parte da operação, não há fase da Operação Lava Jato e não há fase dos desdobramentos da Operação Lava Jato em que não haja um escritório de advocacia que se dispôs a lavar dinheiro. Infelizmente, isto é verdade. Então, apesar desses 5 pontos que eu coloquei claramente para vocês, existem, sim, colegas nossos que se dispõem a práticas que não são lícitas, porque aqui eu não estou me referindo à prestação de serviço. A nossa prestação de serviço não precisa ser contenciosa. Eu posso comparecer ao escritório do Dr. Guilherme ou de qualquer outro advogado aqui e pedir um parecer, e ser informado que esse parecer custa 12 milhões. Eu posso, como cliente, pagar ou não pagar. O juiz e o Ministério Público não podem exigir fixar o preço desse parecer ou fixar o preço dessa consulta. Mas eu, enquanto escritório de advocacia, não posso emitir nota para uma empresa para receber dessa empresa por um serviço não prestado, seja ele um parecer, uma consulta ou o que for. E nós estamos assistindo casos em que isso, infelizmente, aconteceu. Então, neste momento dessas reuniões, dessas notas, de judiciário envolvido em denúncias, nós temos que achar uma saída. Então, na linha do que a doutora Daniela, que me antecedeu, falou, este compliance criminal, esta advocacia criminal preventiva, nos traz uma nova possibilidade de o cliente aderir a uma colaboração premiada. O que é a colaboração premiada? Nós temos ela prevista no nosso ordenamento jurídico desde a década de 90. Ela vem sendo utilizada até 2013, quando é editada a Lei 12.850, basicamente em tráfico de entorpecentes. Se nós verificarmos a jurisprudência discute até então se haveria o benefício de até 2/3 para a redução do tráfico de entorpecentes. A Lei 12.850 é uma lei curtinha, não tem 30 artigos, tem 27. Desses 27 artigos, tem 4 que tratam da colaboração premiada. Mas esses 4 artigos deram uma regulamentada melhor na colaboração premiada. E essa regulamentação trouxe pontos positivos e trouxe outros pontos muito negativos. Entre os pontos positivos é da facilitação da investigação. Então, se nós tínhamos uma investigação falha, se nós tínhamos uma investigação com dificuldade, e vejam os senhores aqui a disputa entre a polícia e o Ministério Público para ver quem investiga,
Quer dizer, o Ministério Público não sabe investigar, o Ministério Público não foi ensinado a investigar e quer avocar o direito de investigar. Essa investigação é facilitada pela colaboração. Mas a lei não diz, e não é considerado, que a colaboração por si só possa condenar alguém. Isso acontece na imprensa, isso acontece na opinião pública, isso acontece no imaginário popular de quem não advoga na área criminal. E, infelizmente, traz reflexos, como antes da criminalidade econômica, nós sempre dizíamos que o processo penal por si só é condenatório. Uma pessoa que sofre um processo criminal já está condenada. Hoje, com a mídia, está condenada, morta, sepultada, e não se sabe como vai se recuperar desse dano que é feito pelo processo penal midiático. Então, esta é uma situação grave das colaborações, mas a pessoa que colabora no processo, fora dos jornais, precisa trazer provas. Então, nas 3 colaborações premiadas que nós fizemos no escritório, são colaborações premiadas em que os anexos que foram feitos foram absolutamente comprovados de forma documental. A pessoa elegeu quais eram os pontos que ela poderia colaborar. Na prática, o advogado deve apresentar, a meu ver, pela minha experiência, apresentar um trailer para o Ministério Público. Ele não vai contar o filme, ele vai apresentar um trailer. O Ministério Público acha esse trailer bacana e quer assistir o filme. E para assistir esse filme, ele precisa dizer quais são os benefícios que ele vai dar para o colaborador. Esta é a forma como eu enxergo na prática a colaboração premiada e é a forma em que eu aceito sentar numa mesa de negociação. A PGR em Brasília não aceita esta forma. A PGR em Brasília pede o filme inteiro. Ela quer avaliar o filme todo. Eu preciso contar tudo para ela, aí ela vai avaliar. E ela diz que não vai usar se depois não fizer o acordo. Para os clientes que me procuram para fazer uma colaboração com a PGR, a minha recomendação é não fazer o acordo. Porque tudo aquilo que você disser, mesmo que não possa, será usado contra você. E vai clarear para o Ministério Público uma situação que ele desconhecia, mesmo que ele não use, mesmo que a lei vede essa utilização. Então, as colaborações que nós fizemos e a indicação que eu dou para os advogados que pretendem aderir e entrar nesta área é preservar o seu cliente. Se houver possibilidade de defesa técnica, se as provas não forem contundentes, se você tiver chance de uma pena menor, lutar com a defesa tradicional pela absolvição. Mas, quando você está diante de provas contundentes, irrefutáveis e que vão te levar a uma pena grande, a colaboração passa a ser uma possibilidade. E nessa colaboração, na minha opinião, após a Lei 12.850, você mostra o trailer. Se o Ministério Público quiser, ele diz o quanto ele vai pagar, quais são os benefícios para assistir o filme, e aí sim eu mostro o filme. Experiência prática. Numa das negociações com a PGR encerrou a negociação por WhatsApp. Então, a situação de uma colaboração premiada para o advogado é grave e para o cliente é muito grave. Diferente daquilo que a gente vê no noticiário ou do que a sociedade sente uma certa impunidade ou com esse choque de realidade que nós estamos vendo com essa operação ou com a última fase dessa operação, em que parece que está tudo uma maravilha para aqueles que delataram. A realidade prática do delator não é esta, nem do advogado que delata. Após a primeira colaboração que eu fiz, que o escritório fez, a doutora Mariana está aqui, que coordena o departamento criminal do escritório, nós adentramos a uma sala de audiência, talvez mais de 60 advogados, e os delatores éramos nós, não era o nosso cliente. Isso fazem já 3 anos, hoje
há uma restrição menor já aos advogados que fazem colaboração, mas você continua sofrendo uma severa crítica de muitos colegas por aderir a essa opção. Por que você deu essa opção e por que você deve dar essa opção? Por um único motivo, porque é benéfico para o cliente. Em alguns casos. E esta avaliação deve se dar através disso que a doutora Daniela nos apresentou, que é esse compliance, essa advocacia criminal preventiva, essa análise dos fatos, para que você possa analisar se a colaboração é uma vantagem. Ela tem muitos problemas, de outro lado. Existe uma guerra entre o Ministério Público e a Polícia Federal de legitimidade para o acordo. Então, quando você tem forças-tarefas atuando, que é o caso da Lava Jato e de outras operações, você tem a polícia e o Ministério Público juntos, disputando, mas estão dentro da mesma força-tarefa. Mas nos nossos casos cotidianos, por exemplo, num processo aqui em Criciúma, na Justiça Estadual, quem tem legitimidade para fazer uma colaboração premiada? O delegado da Polícia Civil aqui de Criciúma, o Ministério Público aqui de Criciúma, como que isso se dá? Então, essa é uma discussão que está ocorrendo nos tribunais. O STJ tem dado sinais, e o meu posicionamento é esse, de que a polícia também tem legitimidade para fazer esse acordo, que quando nós estamos em fase de inquérito, a legitimidade é da polícia, após a ação penal, a legitimidade passa a ser do Ministério Público. A lei não está muito clara nesse sentido, mas é um dos problemas. Segundo problema, e tudo isso, é a segunda parte da minha fala, todos esses problemas são objeto de sugestões de alteração legislativa. Quer dizer, nós estamos encaminhando, dentro do possível, o momento atual é ruim, mas, num momento de normalidade, encaminhando que essas sugestões sejam agregadas à lei da colaboração premiada. A segunda questão é o papel do juiz. O juiz, na atual lei, ele é um mero homologador. Os documentos são levados ao juiz e a lei fala, e não é cumprido isto, de forma absolutamente sigilosa. A lei fala que o colaborador tem identidade sigilosa, que os anexos são sigilosos, que a audiência é sigilosa, que a imagem do colaborador é sigilosa, e todos nós aqui nessa sala sabemos que isso não acontece. A lei também prevê, para a quebra disso, a criminalização dessa conduta. Todos nós aqui também sabemos que isso não ocorre na prática. De qualquer forma, o papel do juiz não deveria ser de um mero homologador desta sentença, deste acordo. Hoje o juiz faz uma audiência, pergunta para o colaborador se ele está agindo de vontade livre e espontânea, se ele é voluntário nos seus atos, se aqueles anexos são verdadeiros. Ele responde que sim, e o juiz homologa o acordo entre o Ministério Público e a defesa. Nós temos um exemplo em São Paulo, do juiz Ali Maslum, também escrevi um artigo sobre isso, em que ele não homologou o acordo, porque ele entendeu, e isso eu acho fundamental, essa decisão, ele entendeu que a colaboração estava servindo para um salvo-conduto para o criminoso. Por quê? Porque os dirigentes delataram os funcionários. Ou seja, a colaboração serve, e esse é o espírito da lei, para que o peixe menor entregue o peixe maior. Então, se o peixe maior entrega o peixe menor, ele tem um salvo-conduto para o crime. Essa é a Operação Sanguessuga, em São Paulo. Nessa operação, o juiz não homologou porque os peixes maiores estavam entregando os peixes menores. Ora, então eu faço isso e daí eu tenho um salvo-conduto para continuar praticando o crime. O que nós vemos na Lava Jato é um pouco disso, porque as estruturas são muito horizontais. Quem, numa posição vertical na Lava Jato, é mais importante, o político ou o empresário? Essa é uma questão para a gente enfrentar, para até saber se a colaboração é válida ou não. Mas, numa questão tradicional, numa colaboração que seja feita fora de uma grande operação, isso vai ser seguido à risca. O pequeno indica o maior.
E o papel do juiz deveria ser de fiscalizar, como deu esse exemplo do juiz de São Paulo, de verificar os anexos e verificar se esses anexos que foram produzidos com as provas da colaboração realmente atingem esse objetivo. Segundo problema, e esse também é fácil, terceiro problema, esse também é mais fácil de resolver, são os marcos negociais. O que eu quero dizer com isso? Quando as empresas fazem um acordo no CADE, as normas do CADE são absolutamente claras. A primeira empresa que se apresentar ao CADE e fizer o acordo tem um benefício. A partir da segunda, da terceira, da quarta, etc., os benefícios vão diminuindo. Então, você tem uma solução clara de quais são os marcos negociais. Quem chegou primeiro tem mais benefícios. Quem não chegou primeiro tem menos benefícios. E cada rodada de negociações no CADE é absolutamente regulamentada, coisa que com o Ministério Público nós não temos. Então, muitas vezes você avança na negociação, o Ministério Público recua, a defesa recua e fica uma negociação, na minha opinião, com pouca transparência. Então, isso precisa, a meu ver, ser melhor regulamentado, e um bom exemplo é o que nós temos no CADE. Outra questão é, nós não temos um banco de dados dos benefícios que são concedidos. Eu não gosto de falar de exemplos práticos que estão em andamento, mas se o primeiro acordo foi o do Paulo Roberto Costa, o segundo foi o do Barusco, e os benefícios deles não foram de perdão judicial, como que você pode ter agora, 3 anos depois da operação, pessoas com perdão judicial? Porque não foram os primeiros. Outra questão também, tomando toda a cautela apenas para exemplificar e não fazer juízo de valor, pode um colaborador que teve o seu compromisso quebrado fazer uma nova colaboração anos depois? Quer dizer, a meu ver, de forma nenhuma. O colaborador passou a ser uma pessoa que presta serviços à justiça, ele mudou de lado, ele passou a ser um Ministério Público. E aí se comprovou que a colaboração dele é mentirosa, a colaboração dele é fraudulenta, e dali a pouco ele faz um novo acordo. Então, nós temos que, na minha visão, estabelecer um banco de dados em cada operação de quais foram os benefícios concedidos em cada caso. Significa dizer, eu não posso fazer um acordo com determinada empresa na leniência, que é o acordo de colaboração para a pessoa jurídica, e esse excesso prejudica o Instituto da Colaboração, que é um instituto que veio para beneficiar a defesa, veio para beneficiar o Ministério Público, mas que não pode transformar tudo num grande acordo. A lei não prevê quais são as consequências da quebra do acordo. Houve uma decisão recente do Supremo, no caso do Fernando Moura, em que o Ministério Público pediu a prisão pela quebra do acordo, e o Supremo deixou claro que não cabe a prisão. Mas o Supremo também não disse o que faz com o colaborador, para que fase do processo ele volta. E como que isso se dá? Quando o Brasil se aproxima dos Estados Unidos nesse bargaining da colaboração premiada, nós perdemos a nossa raiz de processo romano, de processo latino, e, consequentemente, nós passamos realmente a ter cumprimento de pena sem processo, nós passamos a ter uma série de situações muito fora da nossa realidade do dia a dia. Como que isso vai fechar se a colaboração cair? Numa análise de cenário futura, o grande fecho dessas operações, a meu ver, será o Supremo Tribunal Federal decidindo sobre a efetividade das colaborações. Então, uma pergunta: se o Supremo daqui 6 anos, 7 anos, numa discussão que está pendente já há 2 anos lá, decidir que a colaboração do Youssef não foi válida? Porque todas as grandes empreiteiras levantaram essa tese, de que a colaboração dele não é válida porque ele teve um primeiro acordo, quebrou
e fez um segundo acordo. E se o Supremo decidir que não é válida a colaboração do Youssef? Como que fica a operação toda? É um problema. Mas, na ótica aqui da nossa fala, o que acontece com o Youssef? Para que fase do processo ele volta? A lei não prevê, e esse é um ponto que nós temos que analisar. Então, são sugestões de modificações legislativas que estão em grande discussão nesse ponto da colaboração premiada. O que importa? O cenário mudou. Então, os advogados, e fecho, estou com 30 minutos, os advogados modernos e que quiserem permanecer na área criminal vão ter que se adaptar com essa nova realidade, queiramos ou não. Quer dizer, por experiência prática, no primeiro acordo de colaboração que eu fiz, nós tínhamos um pacto, e isso só conhece quem está nessa sala, que é advogado criminalista, que frequenta a cadeia. Quer dizer, dentro daquele cubículo da cela, eu firmei um pacto com o meu cliente de que nós não faríamos colaboração premiada. Ele não queria fazer e eu não faria. Passados alguns meses, ele pediu para fazer. E as provas eram realmente contundentes. E ali eu me vi num grande dilema da advocacia, e junto com a Mariana, com a Carolina, que está aqui também do escritório, e com os outros advogados do escritório, a gente tomou uma decisão, como tomamos no final da década de 90, de adentrar ao direito penal econômico. Naquela época, os grandes livros, os grandes doutrinadores, todos diziam que direito penal econômico não era direito penal. Se nós pegarmos os anais dos congressos do IBCCRIM, absolutamente todos contrários ao direito penal econômico, no máximo isso seria um direito administrativo sancionador. E hoje aqui nessa sala, com certeza, todos nós achamos que o direito penal econômico existe e que está no nosso dia a dia e não há mais essa discussão. Eu acredito que daqui 10, 15 anos não haverá mais essa discussão se nós caminhamos ou não para a barganha no direito penal. Acertando ou errando, nós já demos esse passo. E os advogados vão ter que tirar benefícios e sobreviver nesse mercado que vai ser o mercado da barganha e que, a meu ver, nós avançaremos muito rapidamente para aquela cena de filme americano em que, durante o inquérito policial, você procura o delegado, o procurador, se declara culpado, estipula a pena e o papel do advogado vai mudar, vai passar a ser um papel de negociador. Evidentemente, com toda a gravidade que isso traz e avaliando claramente se não é possível estabelecer uma estratégia de defesa. Não sou a favor disso, mas esse passo já foi dado. Nós não vamos conseguir recuar desse passo. Então, é uma solução pragmática que pode trazer algum benefício para o cliente, no momento em que a advocacia tradicional, fundada em nulidades processuais, não dá resultado nenhum. Essas operações, elas não têm nenhum resultado. E aqui fecho dizendo que isto, talvez o Paraná represente, mas, na verdade, no final da década de 90, o TRF4 criou as varas especializadas em lavagem de dinheiro, por uma orientação do STJ, na época o ministro Gilson Dipp. Essas varas especializadas em lavagem de dinheiro foram se especializando, e essas condutas que nós assistimos hoje foram as condições coercitivas, as investigações dos advogados, tudo aquilo que no início da palestra eu me posicionei de forma contrária. Isso tudo começou na década de 90 com a criação dessas varas de lavagem de dinheiro. E os tribunais de segunda instância validaram, os 5 tribunais regionais federais do Brasil validaram essas práticas.
Nós éramos uma voz, nós, advogados criminalistas, éramos uma voz isolada contra. Foi ao STJ, as duas turmas do STJ validaram as varas de lavagem de dinheiro, validaram o que hoje a gente diz que são os excessos, validaram as interceptações contra os advogados, validaram as interceptações com excesso de prazo, validaram provas ilícitas, e ninguém estava preocupado com isso, só os advogados criminalistas. Isso foi para o Supremo, e o Supremo validou. Então, hoje, conseguir, numa dessas operações que são coordenadas pelos 3 juízes famosos no Brasil, Paraná, Rio de Janeiro e Brasília, conseguir uma nulidade no Supremo é praticamente impossível, porque isso se consolidou há 25 anos atrás. Em 1998, com o CC5 banestado no Paraná e com outras operações no Brasil todo, toda essa prática que nós estamos assistindo hoje, e que eu me posicionei contrário aqui no início da palestra, foram validadas por todos os tribunais. Então, nós temos que achar, como advogados, outra saída. Qual é a saída possível? Essa tese não vai vingar. Não adianta eu fazer gritaria, não adianta eu me posicionar contra, eu preciso achar alternativas. A colaboração premiada é uma alternativa. Existem outras possíveis dentro das técnicas de defesa. Mas eu renovo a minha, com 36 minutos, renovo a minha crença na advocacia, a minha crença numa advocacia séria, em defesa do cliente, na defesa intransigente do cliente, na defesa com todas as armas a favor dos nossos clientes, e desejo que todos nós aqui nessa sala, advogados, militantes na área criminal, alcancemos sucesso na defesa do cliente, que a gente possa absolver muita gente, e se não for a absolvição, penas adequadas, penas justas, para que a gente garanta a justiça. Muito obrigado. Justiça.